Fala turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tutorial de levar dados do Tintim para dentro do Como, beleza? Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai criar um cenário dentro do Make e vai colocar como primeiro módulo um webhook, um custom webhook, tá? Atenção nisso, tem que ser um custom webhook. Beleza. Depois a gente vai copiar esse endereço aqui, vai lá no Tintim registrar esse webhook, certo? Então você vai vir aqui no Tintim, informações do cliente e vai cadastrar esse webhook aqui dentro de endereços de webhook, tá? Onde a gente vai colocar esse webhook? Aí você tem que entender a lógica dos disparos de webhook aqui dentro do Tintim. O webhook ele é disparado toda vez que cria-se uma conversa. E esse webhook ele é disparado uma única vez, tá? Não tem como criar novamente uma conversa já existente dentro do Tintim, tá? Então você vai colocar o webhook na criação da conversa e vai colocar o webhook na alteração da origem da conversa, certo? Você imagina que esse cara estava como não rastreado, por exemplo, e aí depois ele reentrou em contato de novo. Reentrou em contato de novo é ótimo, né? Ele entrou em contato novamente, só que dessa vez numa origem nova. Então antes ele era não rastreado, por exemplo, e agora ele é Meta Ads ou Google Ads. Então a gente também vai fazer o disparo desse webhook com os dados atualizados, certo? Então a gente vai vir aqui em editar, vai colar os webhooks aqui, tanto aqui quanto aqui, e vai salvar, beleza? Então agora eu registrei os webhooks e agora vai disparar os eventos conforme o evento que você cadastrou aqui, que é a criação da conversa e alteração da origem da conversa, tá? Bom, aqui dentro do Make, você vai criar um novo módulo Tools e Sleep, tá? O que que é isso? Ele simplesmente pausa a operação determinado o número de segundos que você colocar aqui dentro. Então, ele consegue fazer um delay de 1 até 300 segundos, tá? Eu vou orientar vocês a colocar 60 segundos, tá? Já já eu explico por que que tem esse módulo aqui no meio, beleza? E no meio disso aqui, ó, no meio do webhook, entre o webhook e o sleep, a gente vai fazer um filtro. Então você vai clicar no filtro aqui, vai dar um nome para esse filtro e vai colocar que a condição é que a origem tem que ser diferente de não rastreado, tá? Já já também vou explicar o porquê disso, beleza? Bom, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar um módulo Search Leads, tá? Adiciona o módulo Search Leads e adiciona o módulo Update a Lead, tá? Bom, como que a gente faz essa integração com o Como, tá? Você vai clicar aqui dentro do Como e vai fazer sua conexão com o Como CRM, certo? Como fazer essa integração com o Como? O próprio Como já tem um tutorial aqui, eu vou deixar uma descrição aqui embaixo, tá? Como orientação. Ele já tem um tutorial de como fazer isso. Então você vai ter que criar uma integração lá dentro do Marketplace do Como, bem simples, tá? Seguir o passo a passo aqui e aí, obviamente, quando dá certo essa integração, ele vai te dar algum token, algum ID de integração que vai ser necessário você, quando for fazer a integração com o Como, fornecer esses dados para o Como para ele validar a sua integração, certo? Aí depois que validar a integração, tá tranquilo. Aí você vai abrir essa tela exatamente como eu estou mostrando para você, tá? Bom, o search lead quer dizer que ele vai procurar um lead. Só que eu tenho que informar o que que ele tem que buscar. E aí, normalmente, o que que a gente vai fazer? A gente vai buscar o quê? Ah, eu quero buscar o fone desse cara, o telefone, obviamente. Então, no webhook do Tintim, a gente tem aqui fone, certo? Então, eu vou jogar o fone aqui. Só que tem um problema. Quando ele for buscar esse fone, ele vai buscar o fone completo que o Tintim disponibiliza no webhook. Então ele vai buscar o DDI, o DDD e mais o telefone. O que eu quero fazer de busca aqui para a busca ser assertiva é ele buscar só o fone. Só o fone, que eu quero dizer sem o DDD e sem o DDI. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai deletar esse cara aqui e vai procurar aqui em cima aqui, ó, uma função chamada substring, tá? A gente vai jogar substring aqui. Aqui no meio, no primeiro parâmetro, a gente vai buscar o fone mesmo. Então eu quero esse fone aqui, ó. Clica aqui, ó. Ele botou o fone. Depois eu vou colocar o número 5 e depois o número 13. O que que é isso?
ele está fazendo uma query em cima de uma função. E que função é essa? Ele pega o telefone todo e ele pega do quinto dígito para frente. Então eu estou buscando só o número do lead e não o número inteiro com DDD e DDI. Isso é mais assertivo para ele buscar de fato o lead com o telefone, tá? Então a gente vai fazer essa query aqui, essa substring. Já já eu mostro o resultado dessa substring para vocês e eu vou salvar, certo? Por enquanto eu não vou mexer nada no update a lead, tá? Já já eu mostro para vocês aqui porque eu vou te mostrar o passo a passo de tudo aqui, tá? Bom, primeira coisa, você pode estar pensando aqui, ó, puta, legal, eu tenho aqui o webhook e tal. No seu caso, por exemplo, você pode clicar aqui e pode não estar aparecendo isso aqui para você. Por quê? Porque no Make é necessário você primeiro receber um webhook para depois mapear o campo. Você não consegue mapear o campo sem ter recebido primeiramente o webhook. Então a dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: vocês vão vir aqui dentro do Tintim. Essa alteração de conversa aqui é uma alteração de etapa do lead dentro do Tintim. E ele também dispara um webhook. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse webhook aqui e vou colocar também na alteração, tá? Porque a gente vai usar basicamente isso aqui para mapear. Então você fala, pô, mas já chegou lead lá no meu. Já chegou lead rastreado no Tintim e não disparou webhook e tal. Como é que eu faço para mapear? Você vai fazer o seguinte, ó, dá um pulo aqui, ó. Isso aqui é um lead teste, tá? Um lead que a gente já recebeu. Eu vou fazer um teste aqui para você dar uma olhada. O que que você vai fazer? Você vai só dar play nesse módulo aqui, ó. Então você vai rodar ele uma vez só, e só ele. Então, rodei, ele está aguardando chegar aí algum dado, certo? Lá dentro do Tintim, se eu mudar esse cara de fez contato para fez contato, mesmo sendo a mesma etapa, o Tintim entende que houve uma alteração de etapa. Se ele entende que houve uma alteração de etapa, ele vai disparar um webhook. Então, eu vou alterar esse cara aqui, alterou o cara aqui, e aqui dentro do make já chegou o meu webhook. Então, Anderson Sabino, do número X, etc. E o mais importante, né? Ele veio com os parâmetros, certo? Lembrando que quando o visit vem completo aqui, mostrando endereço de IP, mostrando browser, device, mostrando os parâmetros aqui, quer dizer que o lead veio via link rastreável, tá? Se ele veio via campanha de mensagem, o visit muito provavelmente vai estar vazio e o edge aqui é que vai estar cheio de informação. Já já eu mostro também um exemplo para vocês, tá? Beleza. Por que que eu estou colocando aqui só conversa rastreada? Para ele não ter problema de ele fazer um update no vazio. Às vezes, já já eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer para mapear esses campos. E aí, se ele levar um dado vazio para um campo que já existe informação lá dentro do como, ele vai deletar essa informação. E aí vai deixar o campo vazio, sendo que antes já tinha um campo lá com um valor. Então, é importante esse filtro aqui para ele passar para frente só as conversas rastreadas. Até porque você não quer levar nenhuma informação para dentro do como de uma conversa que não foi rastreada, né? Não tem por que fazer isso, tá? Segundo ponto, tools aqui, o sleep, né? Ele tem um delay de 60 segundos. Por que que ele tem um delay de 60 segundos? A partir do momento que o lead chega no Tintim, esse cara aqui chegou no Tintim, então vamos supor aqui, ó, que a data da primeira interação dele foi 4/4, às 9h51 da manhã. Ele chegou no Tintim nesse horário. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele chegou no WhatsApp nesse horário. Só que o como tem um delayzinho de alguns segundos para criar o lead lá dentro do como, lá dentro do seu pipeline. Então, se ele não tiver esse delay aqui, pode ser que o webhook seja disparado lá no Tintim, porque chegou no WhatsApp, e na hora que ele for fazer a busca, ele não vai achar nada, porque não deu tempo do como fazer o processamento ainda, fazer a criação dessa oportunidade. Então, a gente coloca um delay aqui, sugiro colocar um delay de 1 minuto aqui, tá? Beleza, e agora ele vai fazer a busca. Eu vou fazer um teste aqui e vou buscar exatamente esse fone aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar esse fone, ó. Vou dar um pulo aqui, vou rodar só esse cara aqui. Opa, oh meu Deus. Vou rodar só esse cara aqui, ó.
e vou colocar o fone, que é o fone que veio no webhook, certo? Como ele é uma variável aqui, ele pede para eu preencher a variável no teste que eu vou fazer, né? E vou rodar esse cara. Então, olha só que legal. Ele fez a query, lembra que é um número inteiro? Se a gente dá uma olhada aqui no nosso... Vamos pegar aqui um bloco de notas, ó. Vamos jogar um bloco de notas aqui, ó. Ó, eu copiei esse fone aqui. O fone com o DDI, com o DDD e o telefone. Na hora que ele fez a query só dos últimos 8 dígitos. Então, ele só buscou estes últimos dígitos aqui. O resto ele ignorou, certo? Não tem problema também ignorar o nono dígito, tá? Que é esse 9 aqui. Então, a query, né, a busca fica mais assertiva. Nesse caso aqui, ele achou quantos leads? Ele achou 2 leads, tá? E ele vai atualizar nos 2 leads. No seu caso, ir lá dentro do como, é muito comum você ter um contato registrado e mais de uma oportunidade nesse contato, tá? No meu exemplo aqui, ele achou 2 leads, mas ele poderia ter achado um único lead mesmo, tá? Beleza, eu achei esse lead aqui. No update a lead, eu vou fazer a atualização em qual lead? No lead que ele achou na etapa anterior. Então, aqui eu tenho todas as etapas anteriores. Ó. Eu tenho o webhook, eu tenho o search leads. Eu vou pegar o ID aqui, ó. Então, eu vou mapear. Eu vou tirar esse cara aqui, né? Vamos supor que está vazio. Eu vou jogar esse cara aqui, ó. Então, ele está fazendo um update neste ID aqui deste lead, certo? Beleza, então ele já buscou aqui, né, qual que é o ID do lead, e agora a gente precisa atualizar o quê? Os campos personalizados, certo? Então você vai vir aqui em Custom Fields, vai criar um item, e você tem que seguir direitinho aqui, ó, esse código aqui, ó. Então você vai colocar o valor aqui, ó, colar direitinho o valor, certo? No field ID, eu não quero mapear manualmente, então eu vou tirar aqui essa chavinha aqui, certo? E aqui, lembrando, é uma coisa muito importante, tá? Por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos buscar esse cara aqui lá dentro do como. Então eu vou aqui dentro do meu pipeline, vou procurar esse cara aqui, ó. Show de bola. Beleza. Então, peguei esse cara aqui, certo? A gente vai fazer o quê? Vai procurar ele. Vamos fazer um teste aqui agora, ó. Dentro do lead, você está vendo aqui que você tem várias UTMs. E, obviamente, aqui no meu contexto aqui eu tenho outros campos, né? Mas eu tenho várias UTMs aqui. Lembra de uma coisa muito importante, tá? Dentro do como, aqui na parte de estatística, você tem as UTMs aqui somente dentro do lead, tá? Então, esses campos aqui, ó, eles vão aparecer para você mapear aqui. Então, vamos supor, eu quero jogar o TM Campaign. Então, eu vou selecionar o TM Campaign nos dois. E aqui no meio da data, eu quero... Vamos ver só no webhook aqui. Ó, dentro de Visit, dentro de Params, eu quero mapear o UTM Campaign. Então, vou clicar aqui, ó, e quero mapear o UTM Campaign. Certo? Então, eu estou mapeando qual valor? Um valor dinâmico que vai chegar no webhook para preencher o campo Campaign. E assim a gente vai fazer em todos os outros campos. Então, é só ir adicionando o item aqui, ó. E aqui a gente vai colar, ó, o valor, certo? E aí eu vou substituir esse cara aqui pelo, por exemplo, o TM Term. E aí, qual que é o campo que eu quero? Eu quero o campo UTM Term. Então, a gente vai selecionar o UTM Term aqui, ó. UTM Term. Vou mapear só esses dois nesse exemplo aqui, mas você pode mapear quantos e quantos leads você quiser, tá? Quantos leads não, quantos campos você quiser, tá? Vou salvar esse cara aqui, beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o cenário completo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar play aqui no cenário, vou vir aqui no Tintim, em disparos de webhook. Já vi que tem um webhook disparado aqui. Eu consigo disparar novamente para esse mesmo endereço, tá? Ele dispara novamente sempre para o endereço anterior. Então, vou disparar novamente aqui, ó. Disparar. Show de bola. Aqui no Make, ele vai rodar a automação. Vou pausar o vídeo e volto daqui 60 segundos.
Pronto, ele rodou aqui os 60 segundos, certo? Ele procurou o lead, e aí ele fez a query que eu já expliquei para vocês, achou os dois leads, e aqui ele deu um update em duas operações, porque foram dois leads que ele criou, certo? Se a gente for olhar aqui dentro do Tintim agora, a gente vai atualizar essa página aqui, e agora a gente tem dentro de estatística os dois campos que eu quero, o TM Campaign e o TM Term. E ele mostra aqui também, ó, que o Make fez uma atualização aqui, ó, certo? Então você mapeia quantos campos você preferir dentro do lead, do jeito que eu mostrei aqui para vocês dentro do Update a Lead, e você pode jogar todos os dados que o Tintim trazer para dentro do lead no como, tá? Importante, viu que ele passou aqui pelo filtro de conversa rastreada? Porque é uma conversa rastreada. Se fosse uma conversa não rastreada, não faz sentido passar para frente e procurar um lead e gastar suas operações, por exemplo, no Make, né, para coisas que não são úteis, tá? Eu tenho um outro caso aqui, que é o seguinte. Você está vendo aqui que, por exemplo, esta pessoa, ela veio por um link rastreável, porque a gente capturou todas as UTMs aqui, certo? Por exemplo, essa pessoa aqui, ó, também veio por um link rastreável, porque ela capturou todas as UTMs aqui. Já esse outro lead aqui, ele não veio por um link rastreável, ele veio por uma campanha de mensagem, certo? Se ele veio por uma campanha de mensagem, o corpo do webhook vai ser diferente. Então, eu vou fazer a mesma dica que eu dei para vocês ali, tá? E que dica é essa? A gente vai então dar play só nesse cenário aqui, só nesse módulo do webhook, vai vir aqui dentro do Tintim e vai mudar esse cara aqui de agendamento para agendamento também, só para ele entender aqui qual foi a etapa da mudança aqui, né? A mudança de etapa. Beleza. Então agora eu recebi esse carinha aqui. Qual que é a diferença daquele webhook que eu recebi para esse? Tá vendo que o visit aqui está vazio? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele não veio por um link rastreável, ele veio por uma campanha de mensagem. Então os dados de rastreio dele vão estar aqui dentro de Edge. Você vai ter aqui o ID do anúncio, o nome do anúncio, o nome do conjunto e o ID do conjunto. Você vai ter também o ID da campanha e o nome da campanha, certo? E agora você vai mapear de novo os campos. Então aqui, ó, dentro desse módulo aqui, Update a Lead, você está falando aqui que se ele vier por um link rastreável, eu coloco o TM Campaign no campo TM Campaign. E se ele vier de uma campanha de mensagem? Se ele vier de uma campanha de mensagem, a gente tem aqui ó, o último webhook que recebeu, certo? E a gente vai mapear, ao invés do TM, que não existe agora nesse webhook, a gente vai mapear campaign name. Então não tem problema ter os dois campos aqui, porque sempre vai ter ou um ou outro, certo? Obviamente, esse UTM term aqui, ele é muito usado para link rastreável. Ele não é usado para campanha de mensagem, né? Porque universalmente essa UTM aqui, ela é para o termo chave que foi pesquisado, né? A galera usa muito para Google isso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode até criar um novo campo aqui. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos vir aqui, colar esse cara aqui. Eu vou deletar, né, essa variável aqui no meio. E aí a gente pode colocar, por exemplo, setName. E aí, obviamente, o campo, né, que a gente quer, aonde eu vou colocar o nome do meu conjunto. Fica a gosto do freguês. Você pode colocar em qualquer tipo de UTM que você quiser, tá? De repente, você vai colocar no content. Então, você pode colocar aqui, mapear os dois contents aqui e dar um OK aqui e salvar, certo? Agora, eu vou fazer novamente um teste para você dar uma olhada. Dá play aqui. Lá dentro, eu vou disparar de novo, né? Então, vamos dar um pulo aqui em disparo de webhook, alteração do lead, certo? E a gente vai disparar novamente. Então, beleza, disparei, vai rodar 60 segundos aqui, já já eu volto. Show de bola, rodou aqui já. Então, ele levou agora esse lead, por exemplo, essa query que ele fez aqui, por exemplo, ele achou 3 leads. Então, ele atualizou nos 3 leads. Vamos dar uma olhada lá dentro do como. Vou procurar pelo lead. Vamos pegar aqui o lead.
Vamos pegar aqui dentro de estatística, e aí ele mostrou. Tá vendo que o term não veio? Porque realmente a gente não mapeou o term na campanha de mensagem. Mas veio tudo bonitinho aqui no term campaign e no term content, tá? Então é assim que você vai fazer o mapeamento. Lembrando, são dois tipos de webhook. O primeiro webhook são só para link rastreável, onde o dado vai vir dentro do visit. E se for um webhook de campanha de mensagem, o dado vai vir dentro do add, tá? E você pode mapear aqui tranquilamente todos os campos que você preferir, junto aqui também, não tem problema, tá? Porque aí você engloba tudo que vier. Se ele vier de campanha de mensagem, eu levo para o como. Se ele vier por link rastreável, eu também levo para o como, tá? Bom, uma coisa importante aqui que a gente está falando é sobre Search Leads. Mas você também pode usar a mesma lógica pro Search Contact. Então você vem aqui no como, busca pelo Search e vai achar o Search Contact. E a mesma coisa, eu não quero atualizar o lead, eu quero atualizar o contato, não tem problema. Então a gente vai buscar exatamente a mesma coisa e vai fazer a mesma query, tá? Então aqui, ó, a gente vai colar a query que a gente copiou lá no Search Leads, tá? E vai salvar. E aí, obviamente, esses dois módulos aqui, você pode substituir pelos dois módulos que eu vou criar agora, tá? E aqui a gente vai no Update a Contact. Então, eu não estou fazendo uma atualização no lead, eu estou fazendo uma atualização no contato. Mesma coisa, qual que é o contato, qual que é o ID do contato? É o contato ID deste módulo aqui, ó. Então, você puxa ele para cá, pronto. E aí, aqui embaixo, mesma coisa. Custom Fields, você mapeia direitinho, né, do jeito que está aqui, certo? E substitui a data pelo parâmetro dinâmico que o webhook está trazendo. Só que lembra de uma coisa. Aqui, você não vai ter, por exemplo, porque você está fazendo um update a contact, você não vai ter as UTMs. Você vai ter, de fato, os campos que a gente tem dentro do contato. Então, ó, vamos abrir aqui. Ó. Esse é um lead e ele marca o contato aqui dentro. Então, vamos abrir o contato. Quando eu abro o contato, o que que a gente tem aqui? A gente tem outros campos. Não existe a estatística aqui, porque isso não é um lead, isso é um contato, certo? Então, tem outros campos aqui. Obviamente, você consegue em configurações criar campos personalizados, né? E aí, aqui dentro do como, ele vai localizar esses campos personalizados, né? Se ele não localizar, é só você, de repente, clicar aqui, ó, para ele atualizar, né, para o campo que você acabou de criar, e aí você vai mapear o campo que você quiser, só que o campo ele está dentro do contato, ele não está dentro do lead, tá? Fica a gosto do freguês. Se você quiser atualizar o lead, você pode. Se você quiser atualizar o contato, você pode também. E você pode também atualizar os dois, né? É só seguir mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, tá? Obviamente, a gente vai voltar a mexer dentro da conta do Tintim depois que a gente faz todos esses testes. Eu fiz somente o disparo de webhook de alteração do lead para a gente fazer o teste aqui para você também replicar esse teste. Então, se por exemplo você já recebeu alguns leads rastreados e você não conseguiu mapear a tempo na automação do como, junto com o make, né? Você consegue disparar um webhook de alteração do lead e aí ele vai disparar exatamente com os mesmos dados. A única coisa que muda é que o tipo de evento do webhook não é lead create, não é criação de conversa, e sim lead update, que é uma alteração do lead, alteração da etapa da jornada. Só que não pode esquecer de voltar aqui dentro das informações do cliente e tirar esse webhook daqui. Porque não faz sentido você atualizar o lead toda vez que ele muda a etapa da jornada, certo? Então não faz sentido você ter esse webhook aqui. Então não esquece de depois você vir aqui e deletar esse campo aqui, salvar, para que o Tintim dispare no webhook os dados de rastreio somente de conversas que foram criadas ou somente de conversas que em algum momento foram criadas, mas depois, posteriormente, tiveram alteração da origem da conversa, tá? Vale lembrar também que caso você já tenha feito toda a integração, todo o cenário de integração para um cliente e você quer replicar para outro cliente,
você precisa obrigatoriamente vir aqui em Update a Lead. Aí você vai bater o olho e vai falar assim: ah, beleza, já está mapeado aqui no TM Campaign. Só que, se a gente mapear ele manualmente aqui, ó, esse é o ID e o código, né, dos campos, certo? 18, 59 e 210. Esse é o campo de UTM Campaign que está cadastrado na minha conta anterior, do cliente anterior. Se eu for mudar aqui para o segundo cliente, quando você está replicando esse cenário para os outros clientes, é importante você bater o olho aqui e ver que esse número vai mudar. Só que para mudar, você precisa remapear. Mesmo que você clique aqui e depois clique de novo em UTM Campaign, quando você for ver o map aqui, ver o número, esse número vai ser outro número, por exemplo. Por quê? Porque os campos, os nomes dos campos são iguais, mas o ID dos campos variam de conta para conta. Não é um campo exclusivo para todo o Como, por exemplo. Cada conta no Como tem um ID diferente de campo, certo? Então, se você for replicar o cenário para outros clientes, não esqueça de remapear esses campos. Uma vez você já mapeou no cliente, no primeiro cliente, você tem que remapear, nem que seja clicando aqui e clicando de novo em UTM Campaign, porque ele vai remapear para o campo correto daquela conta do segundo cliente, tá? Lembra disso também, beleza? Turma, eu acho que eu já fiz eu acho que o texto tutorial está bem completo. Eu tentei abranger aqui todos os cenários, né? Quando você quer fazer um update nos leads, quando você quer fazer um update nos contatos, quando você quer duplicar esse cenário para replicar num próximo cliente, né? Você já fez a primeira vez e vai replicar para o próximo cliente. Eu te expliquei também por que que a gente tem esse delay aqui, né? Porque às vezes o Como não criou o lead a tempo ainda, então tem que ter um delay aí de 60 segundos para dar tempo de na hora que você fizer a busca por esse lead, você achar, porque deu tempo do Como criar, né, esse lead. E também já te mostrei aqui o filtro para passar para frente só conversas rastreadas, certo? Eu acho que eu consegui abranger todos os cenários aqui e deixar um tutorial bem completo para vocês, beleza? Bom, é isso. Tamo junto, valeu, abração.